todos unidos, alegres cantavam, glória e louvor ao Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito de amor. Cadê? Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei ao meu Senhor. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei ao meu Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perde o sabor, com que coisa salgaremos? A mais nada lhe presta, a não ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade posta sobre uma coluna não pode ficar escondida. Muito menos você acende uma luz para colocar debaixo da mesa. Lá se coloca, de fato, sobre a mesa do candelabro, a fim de que a luz a todos possam encontrar. Que resplenda, que viva sobre vós a vossa luz, toda ela diante dos homens, a fim que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que é no céu. Palavra da salvação. Glória. Sal da terra, luz do mundo. Quem que gosta de sal aqui, levanta a mão para eu ver. É por isso que tem pressão alta. Atenção, o sal é uma figura extremamente boa. O sabor está todo nele, né? Mas o sal tem algumas inconveniências, tipo pressão alta, tipo celulite em mulher, retenção de líquido e muito mais outras coisas. Quando Jesus diz que nós somos o sal da terra, nós precisamos dar sabor à nossa vida e à vida dos outros com tudo aquilo que temos em nós. Isso é, a vida do ser humano não tem sentido se não for vivida em função de um outro ser humano. Nós vivemos para o outro. E essa rede de convivência nos faz cada vez mais evoluídos espiritualmente e humanamente, compreensíveis e responsáveis pelos outros. Ninguém vai entrar no céu sozinho. Quando Caim matou Abel, Deus perguntou: vem cá, cadê o seu irmão? O que foi que você fez com ele? Quem pratica as boas obras não alimenta nem a morte nem a sua dor. Quando você é luz para os outros, você indica um caminho. A sua luminosidade é importante, porque você indica um caminho, você abre um espaço na vida do outro e ali você se concentra. Portanto, sal e luz são exemplos de quanto nós podemos ser bons para os outros, que ainda não fizemos tudo. Por mais cansados que estejamos, ainda nem chegamos ao meio do caminho. Hoje estou fazendo 27 anos de sacerdócio. Foi... Não era bem isso que eu esperava, não. Eu esperava uma Ferrari, sei lá. E nesses 27 anos, eu de fato tive o privilégio de conhecer o Dr. Andrade lá naquela rádio onde era a Rádio Itaparica, do Chiclete com Banana. E essa amizade cresceu até aqui. Ele me apresentou esse trabalho, de vez em quando eu via, mandava pessoas para vir para aqui. Mas tem uma palavrinha que o Evangelho chama a atenção, que é que os homens vejam as suas boas obras e que eles glorifiquem a Deus por causa das suas boas obras. Essa casa é uma casa que produz sempre, constantemente, ininterruptamente boas obras. A gente não pode deixar de acreditar que as boas obras são extremamente necessárias para aquele que precisa. E quantos precisam? Não dá para calcular. O importante é que você nem desanime, nem desalente, porque isso não vai levar você a ninguém. Jesus quer que todos nós, homens e mulheres de fé, possam cada vez mais ampliar, dilatar as nossas boas obras.
Às vezes as suas boas obras é você atravessar a rua com uma pessoa, é você dar um pão, dar uma cesta básica, é você de fato ajudar quem precisa. Mas aqui, ao silêncio, a conversa aqui do lado. Aqui são boas obras técnicas, médicas, conceituais, que salvam vidas, que ajudam vidas, que promovem vidas, que dá de novo a dignidade para viver como gente humana. Como gente humana. E todas as vezes que essa fundação se move na direção dessas pessoas, ou de todos nós, nasce uma esperança. Na sua expectativa, você tem aonde se cuidar, você tem aonde de fato encostar a sua enfermidade e ter uma resposta sobre isso. É lamentável que um evento como esse, o secretário de saúde não apresenta a mão de ninguém. É o Estado que é responsável pelo povo. O povo é que paga o imposto para o Estado. E tem que ter direito a esses serviços. Mas você vai para a fila e você vai ser quando? Só daqui a 3 meses. Olha, volte aqui no dia 25 de dezembro. Mas é Natal, não pode voltar. Chega lá você enrolado, não volta nunca mais. Então essa porta aqui, essa casa, essa videira que produz frutos bons, ela precisa ser cada vez acolhida no coração. Cada vez mais divulgada, promovida para que a gente perceba que aqui tem uma ação divina. As obras dos homens são de fato multiformes, mas tem aquelas especiais, aquelas que somente os técnicos preparados, aqueles qualificados com a norma da sociedade, sobretudo da área médica, é que produzem obras especiais. E aqui tem uma coisa muito importante. Quando você entra por essa porta, você só sai no dia que Deus quiser. Como Deus não quer, então você vai ficar aqui até viver mais. Aquela palavrinha é feia, né? Aquela que vocês pensaram agora é feia, né? Por isso agradecemos a Deus, porque temos uma casa que nos acolhe. Agradecemos a Deus que tem um homem aqui que é membro da Academia de Medicina da Bahia e que com sua humildade, sem precisar de um coração enorme, começou esse trabalho há mais de 20 anos pensando nos outros. A medicina ou o médico não pode ser uma figura eclética, uma figura egoísta, uma figura insuportável, tirana, como se tem muito aí. O médico é uma figura do povo, figura que está ali por causa do povo. A gente vive em função das pessoas. Por isso hoje é um dia não só de trabalho, mas de agradecimento. Um dia ao qual nós devemos agradecer e rezar por todos da fundação que nos ajudam de qualquer forma, direta ou indireta. Um exército não se move se não tem um comando. Os soldados não vão à luta se não recebem ordens. Aqui a ordem é a caridade. A ordem aqui é amar. A ordem aqui é servir. A ordem é cuidar dos outros, para que os outros glorifiquem as suas obras diante de Deus, que é o nosso Pai. Por isso, mais uma vez, rezemos por essas pessoas que nos ajudam a melhorar nossa vida. Rezemos por aqueles que naturalmente se esforçam para que tudo isso se mova. E rezemos a Deus que dê muita saúde a todos que estão aqui. Aqueles que trabalham, aqueles que ajudam, do menor ao maior. Porque, como eu disse, um corpo, ele só está perfeito quando tudo alcança o seu objetivo. Quando tudo se move na direção do próprio corpo. Vamos ficar de pé? Quem pode? Quem não pode, ficar sentado mesmo. Vamos rezar pelos nossos amigos e irmãos que nos ajudam nessa caminhada. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A Maria, que é mãe de todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Glória a ti, nesse dia de glória. Glória a ti, Redentor que há 100 anos. Nossos pais conduziste a vitória pelo mar dos campos, nesta vem com força, mansão da noite divina, dai-nos a graça da justiça e da concórdia. Aos teus pés que me deste o direito, aos teus pés que me deste a verdade. Grita e canta em freve do peito. Cadê essa voz? Eu quero todo mundo ouça agora. Mansão. Dai-nos divina, dai-nos a graça da justiça e da concórdia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor mande do céu suas bênçãos. Que o Senhor mande do céu a sua proteção. Amém. Que o Senhor mande do céu a nossa saúde cada vez maior. Amém. E a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Obrigado pela paciência. Lá na Fundação Baiana de Neurologia, para explicar para a gente como é que funciona esse mutirão, é a Adriana Oliveira. Oi, Adriana, bom dia. Sábado tá cheio aí já, hein? Muito cheio, Silvana. São as pessoas preocupadas em cuidar da saúde. Tem que cuidar, sim. Aqui o atendimento começou como você disse. Agora há pouco, às 7 da manhã, ele se estende durante todo o dia até às 6 da tarde. O atendimento é por ordem de chegada. Até o momento, 150 senhas já foram distribuídas, de um total de 500 que devem ser distribuídas até o longo do dia, né? Até às 6 da tarde. Para ser atendido aqui, basta ter mais de 60 anos. Doutor Antônio Andrade, ele é neurologista. Doutor, a gente fala a partir de 60 anos porque é nessa faixa de idade a maior incidência da doença? É nessa faixa etária que você tem em torno de 5% da doença.
e a partir dos 80 você vem a 30% da doença. Agora, como perceber os sinais para poder prevenir? Então, todo aquele indivíduo que tiver falha de memória, ou seja, deu branco ou esqueceu por uma coisa qualquer, os afazeres da vida diária, que tem acima de 60 anos, esse é o candidato para nosso mutirão, que é o mutirão do diagnóstico precoce da doença de Alzheimer. Então, ficou interessado, tem mais de 60 anos, um tio, pai, mãe, basta vir aqui na rua Deocleciano Barreto, número 10, no Chame Chame. É uma rua que fica paralela à Avenida Centenário. Fácil, Fundação de Neurologia. Temos um importante porque o mutirão é o do diagnóstico precoce da doença de Alzheimer. E como se trata de uma doença que o indivíduo vai perdendo a memória, o mais importante de tudo isso é você criar a prevenção, não é isso? Antes prevenir do que remediar. Não tem um ditado popular que diz isso? Então, na verdade, o nosso objetivo é esse. E o que acontece a todos os ouvintes nesse instante? O mutirão tem a sua ação aqui na rua Deocleciano Barreto, número 10, próximo ao Shopping da Barra, ou seja, na Fundação de Neurologia e Neurocirurgia, Instituto do Cérebro. É um mutirão inteiramente gratuito. E as pessoas, como é que as pessoas poderão vir para aqui? Poderão vir de ônibus, de todos os tipos, a pé, como quiser. Só que as pessoas que nós estamos avaliando, ela tem que ter acima de 60 anos de idade. Menos um dia de 60 anos nós não realizamos. Então, avisar todos aqueles que têm interesse em participar do projeto da Fundação. E ao mesmo tempo fazer seu teste de memória, que vem aqui, será atendido por um assistente social e depois da assistente social nós vamos proceder o mecanismo de toda a avaliação. Ou seja, o indivíduo vai ser atendido, vai tirar sangue para dosar a proteína ApoE, que é um dos principais diagnósticos para o diagnóstico da doença de Alzheimer. Depois fará o mini exame do estado mental, depois será fazer a parte de neuroimagem, a parte da orientação da alimentação, da fono, ou seja, vai passar por uma equipe multidisciplinar e se ele tiver o seu minimento, ou seja, o seu exame do estado mental, que não corresponde à normalidade, será encaminhado para a mesma instituição, para a mesma fundação, para os ambulatórios da cognição, ou seja, para o ambulatório que trata das doenças com déficit de memória. Então a população tem que saber disso. Então durante esse tempo todo, que nós dessa 14ª edição da ação do mutirão, todos os pacientes serão atendidos novamente de graça, sem precisar influência de ninguém. Aqui então, você manda. Desculpa te interromper. Então quer dizer que se a pessoa tiver o diagnóstico aqui positivo, ela vai ter o tratamento gratuito na própria instituição, é isso? Só para ficar claro. Isso. O tratamento após o diagnóstico, se você tiver essa alteração nos exames, será convocado, marcado para o ambulatório de cognição inteiramente gratuito. Tá ok, doutor, muito obrigada. Aqui foi o neurologista Antônio Andrade, lembrando que o atendimento acontece das 7 da manhã até as 6 da tarde. É com você, Mariane. Agora atenção, hein? Cerca de 500 pessoas, eu disse 500, foram atendidas gratuitamente no mutirão para diagnóstico do mal de Alzheimer, realizado pelo Instituto do Cérebro no último sábado. A estimativa é que 1.200.000 pessoas sofram dessa doença no Brasil. Veja. Evelyn trouxe a mãe de 72 anos e a tia de 65 para descobrir se sofrem com o mal de Alzheimer. Ela já tem um dos principais sintomas, o esquecimento de curto prazo. Para ela, é angustiante acompanhar este processo e se emociona. É minha mãe, né? E a gente não quer os nossos pais com um problema desse tão sério assim. O Alzheimer é uma doença degenerativa provocada pela perda progressiva das funções neurológicas. Você começa a esquecer os fatos corriqueiros da vida diária, ou seja, desde os familiares em casa, das pessoas mais próximas,
E isso é um dado importante porque a pessoa que nesse momento que você está esquecendo, você não tem consciência do seu esquecimento. A estimativa é que 1.200.000 pessoas no Brasil sofram com este problema. Em 80% dos casos, a doença aparece a partir dos 60 anos de idade. Tem muita gente que confunde alguns dos sintomas com perdas comuns da idade. Mas fazer o diagnóstico é essencial. Apesar de não ter cura, o tratamento pode amenizar os sintomas. E isso significa mais qualidade de vida. Cerca de 500 pessoas foram atendidas gratuitamente no mutirão para diagnóstico do mal de Alzheimer, realizado pelo Instituto do Cérebro. Uma equipe multidisciplinar de mais de 60 profissionais fez os testes necessários e os pacientes com resultado positivo foram encaminhados para tratamento no ambulatório da própria instituição. Para a dona Alice, ela ainda é independente e só perdeu um pouco da memória. Às vezes assim esqueço de algumas coisinhas, sabe? Mas não é muito assim também, não. Mas coube ao filho perceber o problema. O sintoma do isolamento social chamou a atenção e agora ele tenta acolher a mãe da melhor forma possível. Eu percebi que ela tem uma resistência muito grande a tentar aprender coisas novas, dificuldade de interação social, isso é tido como um dos sinais de alerta, né? E também o fato de ter dificuldade em guardar algumas informações de curto prazo. Olha, tem dois médicos que eu respeito muito nessa área. Um é esse, Antônio, né? O outro é Adriano Gordilho. É uma doença, ela é assintomática para muita gente, porque ela é a doença do esquecimento. Entendeu? Você para o carro, sai e não sabe onde deixou o carro. Às vezes sai, não sabe onde deixou a chave de casa. Acontece muito isso para quem sofre dessa doença. A gente está vendo que muita gente aí está na fase inicial ainda. Na fase aguda mesmo, essa pessoa não põe mais o direito de andar sozinha. Tem que ter um acompanhante 24 horas. E aí é trabalho para a família que tem essas pessoas portadoras do Alzheimer. Doutor Antônio Andrade, parabéns. Doutor Adriano Gordilho, também parabéns. Dois nomes fortes no combate do mal de Alzheimer.